Olá! Eu me chamo Júlio, e irei lhe guiar por mais uma história assustadora que o povo conta. E a história de hoje se chama O Gato Preto. Meu nome é Carlos, tenho 42 anos e irei contar um relato que aconteceu comigo. Casei-me ainda jovem e tive a sorte de encontrar em minha esposa alguém com um jeito parecido com o meu. Vendo o quanto eu gostava de animais de estimação, ela sempre aproveitava para buscar os mais interessantes para nossa casa. Tivemos pássaros, peixes dourados, cachorro, coelho e um gato. Esse gato era especialmente bonito, grande, todo preto e muito esperto. Quando falávamos sobre a inteligência dele, minha esposa, que no fundo não tinha nenhuma superstição, brincava com a antiga crença popular de que todos os gatos pretos eram bruxas disfarçadas. Não que ela acreditasse nisso de verdade, só menciono isso agora porque me veio à mente. Meia-noite, era assim que chamávamos o gato, era o meu preferido e grande companheiro. Só eu o alimentava, e ele me seguia por toda a casa, onde quer que eu fosse. Ele só não me acompanhava pelas ruas com muito custo. Nossa amizade durou muitos anos, mas, nesse tempo, meu jeito e minha personalidade, por causa de um vício terrível, foram mudando para pior. A cada dia, eu me tornava mais fechado, irritado e menos atento aos sentimentos dos outros. Cheguei até a falar de forma rude com minha esposa. Acabei, inclusive, usando força física. Meus animais, sem dúvida, tiveram que lidar com essa mudança na minha personalidade. Além de não cuidar bem deles, eu também os tratava mal. Quanto ao meia-noite, no entanto, ainda tinha um pouco de respeito por ele, o que me impedia de maltratá-lo, enquanto com os outros, como o cachorro, ou até o mesmo coelho, não tinha o menor cuidado. Se eles passassem no meu caminho, fosse por coincidência ou por carinho, eu não hesitava e dava um chute, sem pensar no sentimento deles. Meu problema só piorava, pois que vício é pior do que o álcool? E, no final, até mesmo meia-noite, já mais velho e um pouco irritado, começou a sentir os efeitos do meu mau humor. Uma noite, voltando para casa bastante bêbado de um dos bares dos arredores, percebi que o gato parecia evitar a minha presença. Eu o segurei, mas, assustado com a minha agressividade, ele me deu uma pequena mordida na mão. Nesse momento, uma fúria inexplicável tomou conta de mim. Eu mal me reconhecia. Era como se a minha bondade tivesse desaparecido, e uma maldade profunda, alimentada pelo álcool, ativasse cada parte do meu corpo. Peguei um canivete do bolso do casaco, abri-o, segurei o pobre animal pelo pescoço e, de propósito, arranquei um de seus olhos. Sinto vergonha, fico nervoso e tremo ao contar essa terrível crueldade. Quando amanheceu, minha consciência voltou. Senti um misto de tristeza e um pouco de arrependimento pelo que eu tinha feito. Mas essa sensação era vaga e confusa, e minha alma parecia insensível. Logo voltei aos excessos, afogando na cachaça qualquer lembrança do que fiz. Aos poucos, o gato foi se recuperando. O buraco onde seu olho foi arrancado ainda parecia horrível, mas ele parecia não sentir mais dor. Ele andava pela casa como de costume, mas, como esperado, ficava extremamente assustado quando eu chegava perto. Eu ainda tinha algum carinho de antes e isso me machucava, no começo, ao ver que ele sentia tanta aversão a mim, mesmo sendo um animal que eu já havia amado muito. Porém, logo esse sentimento de tristeza foi se transformando em irritação. E então, surgiu em mim um sentimento de maldade. Acredito que seja um impulso natural do coração humano, uma inclinação que nos leva a fazer coisas erradas, apenas por saber que não deveríamos fazê-las. Quem nunca se pegou fazendo algo ruim ou bobo apenas por saber que não deveria fazer? Esse sentimento de perversidade acabou me levando à ruína. Foi esse desejo profundo de ferir a mim mesmo, de contrariar minha própria natureza e de fazer o mal apenas pelo mal, que me fez continuar a tortura que já havia imposto ao pobre animal. Certo dia, sem emoção, passei uma corda no pescoço dele e o enforquei em um galho de árvore. Fiz isso com lágrimas nos olhos e com o coração pesado de culpa. Enforquei-o porque sabia que ele me amava e que não tinha feito nada para merecer isso. Enforquei-o porque sabia que, ao fazer isso, estava cometendo um grande pecado, algo que colocaria minha alma em perigo, talvez até fora do alcance da infinita misericórdia de Deus, o mais misericordioso e terrível.
Na noite em que cometi esse ato horrível, fui acordado pelos gritos de fogo. As cortinas da minha cama estavam em chamas, e a casa toda estava pegando fogo. Com muita dificuldade, minha esposa, uma empregada e eu conseguimos escapar. A destruição foi total. Toda a minha fortuna se perdeu, e eu caí em desespero. Não estou tentando dizer que o desastre foi causado pela crueldade que cometi, mas estou apenas contando os fatos como aconteceram, sem deixar de fora nenhum detalhe importante. No dia seguinte, fui ver os destroços. Todas as paredes tinham desmoronado, exceto uma, que ficava no meio da casa e estava atrás da cabeceira da minha cama. A parte de gesso dessa parede tinha resistido ao fogo, o que atribuía ao fato de ter sido colocada recentemente. Ao redor dessa parede, havia uma multidão observando atentamente um ponto específico dela. Cheguei mais perto e vi, como se estivesse esculpida em relevo na superfície branca, a figura de um enorme gato. A imagem estava muito bem definida, e o animal tinha uma corda em volta do pescoço. Ao me deparar com aquela visão, pois não conseguia ver de outra forma, senti um susto e um medo enorme. No entanto, logo comecei a pensar com mais calma. Lembrei que o gato tinha sido enforcado no jardim, perto da casa. Quando o alarme de incêndio soou, as pessoas encheram o jardim, e alguém deve ter cortado a corda que prendia o animal à árvore e o jogado por uma janela aberta, para dentro do meu quarto. Provavelmente, fizeram isso para me acordar. Quando as outras paredes desabaram, elas pressionaram o corpo do gato contra o reboco recente. A cal, misturada com as chamas e o amoníaco do cadáver, formou a imagem, exatamente como a vi. Embora eu tentasse encontrar uma explicação razoável, se não para acalmar a minha consciência, para entender o fato surpreendente que acabei de contar, ele ainda assim deixou uma forte marca na minha mente. Durante meses, eu não conseguia me livrar da lembrança do gato, e nesse tempo, um sentimento estranho, que parecia arrependimento, mas não era, surgia em mim. Cheguei ao ponto de sentir falta do animal e comecei a buscar, nas ruas e em pet shops, outro gato parecido para substituí-lo. Uma noite, sentado e meio desanimado do lado de fora de um bar, em um lugar escuro e decadente, de repente algo preto chamou minha atenção. Cheguei mais perto e a toquei com a mão. Era um gato preto, bem grande, tão grande quanto meia-noite, e muito parecido com ele, exceto por um detalhe: de meia-noite não tinha pelos brancos em lugar algum, mas esse gato tinha uma grande mancha branca, embora meio indefinida, cobrindo quase todo o peito. Assim que o toquei, ele imediatamente se levantou, ronronou alto, esfregou-se na minha mão e pareceu feliz com o meu carinho. Era exatamente a criatura que eu procurava. Voltei para o bar e perguntei ao dono se o gato era dele, mas este disse que não lhe pertencia o animal, nada sabia a seu respeito e nunca o tinha visto o animal antes. Quando me preparei para voltar para casa, o animal mostrou que queria me acompanhar. Deixei que ele fosse comigo, me abaixando de vez em quando e dando tapinhas nele enquanto andávamos. Quando chegamos em casa, ele logo se acostumou com o lugar e se tornou o favorito da minha esposa. Logo comecei a sentir uma antipatia por ele. Isso era o oposto do que eu esperava, mas não sei como ou por que sua amizade me incomodava e me deixava irritado. Aos poucos, esses sentimentos de desagrado e irritação se transformaram em um ódio amargo. Eu tentava evitar o animal ou uma certa vergonha e a lembrança da minha antiga crueldade me impediam de maltratá-lo fisicamente. Por algumas semanas, me abstenhei de bater nele ou de usar qualquer outra violência, mas aos poucos, fui passando a olhá-lo com uma aversão indescritível e a me afastar silenciosamente de sua presença desagradável. O que aumentou, sem dúvida, meu desprezo pelo animal foi descobrir, na manhã seguinte a que o trouxe para casa, que, assim como meia-noite, ele também havia perdido um dos olhos. No entanto, essa situação só fez aumentar o afeto da minha esposa por ele. Apesar de eu não gostar, parecia que ele gostava mais de mim. Ele me seguia com uma insistência que eu não entendia. Em qualquer lugar onde eu me sentasse, ele se enroscava debaixo da minha cadeira ou pulava sobre os meus joelhos, me cobrindo com suas carícias desagradáveis. Quando eu me levantava para andar, ele se colocava entre os meus pés, quase me fazendo cair, ou, usando suas garras longas e afiadas na minha roupa, subia até o meu peito. Nesses momentos, mesmo querendo derrubá-lo com um golpe, não conseguia fazer isso,
em parte por lembrar do meu crime anterior, mas, principalmente, e tenho que confessar, por ter muito medo do animal. Minha esposa já me chamou a atenção várias vezes para a marca do pelo branco que mencionei, que era a única diferença visível entre o animal estranho e o meia-noite. Essa mancha, embora larga, tinha uma forma bem imprecisa no começo, mas, com o tempo, ficou mais clara, quase sem que percebêssemos, e por muito tempo eu tentei ignorar, como se fosse apenas uma ilusão, acabou se tornando uma forma bem definida. Agora, era a reprodução de algo que hesito em nomear, e por isso, acima de tudo, eu detestava e temia aquele monstro, e teria me livrado dele, se tivesse coragem. A imagem era de algo horrível, algo aterrorizante. Era a marca de uma forca. Esse animal me causava uma angústia insuportável. Não conseguia ter um momento de descanso, nem de dia nem de noite. Durante o dia, a criatura não me deixava em paz. À noite, eu acordava de sonhos aterrorizantes, sentindo o calor do hálito daquela coisa no meu rosto e seu peso enorme, como um pesadelo, que eu não tinha forças para afastar, esmagando meu coração. Os poucos sentimentos bons que ainda tinha foram embora. Meus únicos amigos eram os pensamentos ruins, os mais sombrios e maléficos. Meu mau humor aumentou, fazendo com que eu odiasse tudo e todos, e enquanto isso, minha esposa, que sempre se mostrou paciente, era a principal vítima das minhas Elisa não era explosões uma de pessoa raiva, religiosa, às quais nem eu me tinha entregava crenças sem profundas no pensar. sobrenatural. Um dia, Sempre ela me foi uma mulher acompanhou para prática, fazer alguma acostumada tarefa à em rotina e casa, à até a previsibilidade adega da do vida. velho prédio onde a nossa Trabalhava pobreza como nos obrigou a professora de viver. O gato desceu os degraus, me seguindo, e quase me fez cair, me deixando muito irritado. Peguei um martelo e, esquecendo o medo que me segurava até então, dei um golpe no animal, que, sem dúvida, teria sido fatal se eu tivesse acertado como queria. Mas esse golpe foi interrompido pela mão da minha esposa. Com essa intervenção, sentindo uma raiva intensa, arranquei meu braço da mão dela e acertei o martelo na sua cabeça. Ela caiu morta imediatamente, sem emitir um som. Depois de cometer um crime tão horrendo, rapidamente corri para esconder o corpo. Sabia que não poderia tirar o corpo da casa, nem de dia nem de noite, sem correr o risco de ser visto pelos vizinhos. Muitas ideias passaram pela minha cabeça. Em um momento, pensei em cortar o corpo em pedaços pequenos e queimá-los. Em outro, decidi cavar uma cova no chão da adega. Depois, considerei jogar o corpo no poço do pátio e colocá-lo em uma caixa, como se fosse um produto, tomando os cuidados necessários, e pedir para um carregador levá-lo para fora. No final, decidi que a melhor ideia era escondê-lo na adega, como se diz que os monges da Idade Média faziam com suas vítimas. A adega estava bem ajustada. Suas paredes eram mal feitas e tinham sido recentemente cobertas completamente com um reboco grosso, que a umidade do ar não deixava secar. Além disso, em uma das paredes, havia um relevo causado por uma chaminé falsa, que foi tapada para não se destacar do restante da adega. Não tive dúvida de que poderia facilmente tirar os tijolos naquele ponto, colocar o corpo e fechar tudo de novo, de modo que ninguém pudesse perceber nada suspeito. E eu não errei nesse pensamento. Usando um gancho, tirei os tijolos facilmente e, depois de colocar cuidadosamente o corpo contra a parede interna, mantive-o nessa posição enquanto, com pouco esforço, coloquei toda a parede de volta como era antes. Busquei argamassa, areia e fibra, e tomei todos os cuidados possíveis para preparar um reboco que não pudesse ser diferenciado do antigo. Com isso, cuidadosamente cobri o novo trabalho de tijolos. Quando terminei, fiquei satisfeito ao ver que tudo estava certo. A parede não parecia ter sido alterada de jeito nenhum. Limpei o chão com muito cuidado. Olhei ao redor com um sorriso de vitória e disse a mim mesmo, pelo menos aqui meu trabalho não foi em vão. Depois, fui procurar o animal que tinha causado tanta tristeza, porque eu finalmente decidi que queria matá-lo. Se eu tivesse conseguido encontrá-lo naquele momento, não teria dúvidas sobre o que aconteceria com ele. Mas parecia que o animal, esperto, ficou assustado com a minha raiva anterior e estava evitando a minha fúria atual. É impossível descrever ou imaginar o alívio profundo e bom que a falta daquela criatura indesejada trouxe para mim. Ele não apareceu durante a noite. E assim,
Por pelo menos uma noite, desde que ele entrou na casa, consegui dormir de forma tranquila e profunda. Sim, eu dormi, mesmo carregando o peso da morte de minha esposa dentro de mim. O segundo e o terceiro dia passaram, e, mesmo assim, o gato não apareceu. Mais uma vez respirei aliviado, como um homem livre. Assustado, o monstro tinha deixado a casa para sempre. Eu não o veria mais. Minha felicidade era enorme. A culpa pela minha ação errada pouco me incomodava. Os vizinhos fizeram algumas perguntas, pois fazia dias que não viam minha esposa, mas eu respondi tudo rapidamente. Até fizeram uma busca, mas, com certeza, nada foi encontrado. Eu me sentia seguro quanto à minha felicidade futura. No quarto dia, depois do crime, um grupo de policiais chegou à casa de maneira inesperada e começou a investigar tudo de novo. Mas, confiando que meu esconderijo era seguro, não me preocupei nem um pouco. Eles me pediram para acompanhá-los na busca. Não deixaram nenhum lugar sem verificar. No final, pela terceira ou quarta vez, desceram para a adega. Eu não senti nenhum nervosismo. Meu coração batia tranquilo, como o de alguém que dorme em paz. Andei de um lado para o outro na adega, com os braços cruzados, passeando calmamente. Os policiais ficaram totalmente satisfeitos e estavam se preparando para ir embora. A alegria no meu coração era tão grande que eu mal conseguia me conter. Queria dizer pelo menos uma palavra de vitória, para deixar claro que eu era inocente. Senhores, disse por fim, quando o grupo subia a escada. Fico feliz por ter tirado suas dúvidas. Espero que todos tenham saúde e um pouco mais de educação. Aliás, senhores, esta é uma casa muito bem feita. No meu desejo de falar algo, eu mal sabia o que estava dizendo, posso dizer que é uma casa muito bem construída. Essas paredes são bem sólidas. Então, só por impulso, bati forte com uma bengala que eu tinha na mão naquela parte do muro de tijolos, onde estava o corpo da mulher que eu amava. Assim que o eco das minhas batidas ficou em silêncio, uma voz surgiu do túmulo. Primeiro, ouvi um gemido baixo e entrecortado, como o choro de uma criança. Depois, isso rapidamente se transformou em um grito longo e alto, que era muito estranho e não humano. Era um urro, um lamento triste, que parecia vir do inferno, saindo ao mesmo tempo das vozes dos condenados em sua dor e dos demônios que se alegram com a condenação. Durante um minuto, o grupo de policiais que estava na escada ficou parado, tomados pelo medo. Logo depois, uma dúzia de braços fortes começou a derrubar a parede. Ela caiu inteira. O corpo, já muito decomposto e manchado de sangue, diante dos que assistiam. Em sua cabeça, com a boca vermelha aberta e um único olho brilhante, estava o horrendo animal, que me levou a cometer o crime e cuja voz me havia entregue aos policiais, estava me olhando com seu único olho, que parecia um abismo de profundas trevas. Eu havia aprisionado o maldito gato ao túmulo. Naquele dia fui preso e passei mais de 30 anos na prisão. E não teve um dia sequer, que eu não lembrasse daquele maldito gato me olhando. Se você gostou dessa história, se inscreva em nosso canal e deixe seu gostei para não perder novos vídeos. Obrigado e até a próxima história.